Olá, sozinhos! Bem-vindos ao canal Pietra Luna. Eu sou a Pietra e hoje a gente vai ter uma conversa sobre bruxaria italiana, mas não exatamente de experiência prática. A gente vai pular lá para a literatura. E não nenhuma literatura dantesca, nenhuma literatura renascentista. Não, a gente vai para a literatura infantil. Eu trouxe para vocês hoje um livro maravilhoso chamado Strega Nona, escrita pelo Tommy De Paula. E é muito curioso como um livro de literatura infantil pode trazer pra gente algumas dicas de como a bruxaria italiana funciona. Vamos conferir? Contando para vocês, Strega Nona foi escrito por um autor americano chamado Tommy De Paula em 1975. Então, o livro já está no mercado faz tempo. Ele ganhou um prêmio, que é o Caldecott Honor. É como se fosse um prêmio Jabuti da literatura infantil norte-americana. Ele é muito famoso, né? Esse livro já foi editado e reeditado várias vezes, porque a história é super cativante. E mesmo que você não pegue nenhuma questão de religiosidade ou de espiritualidade pela coisa, o texto é muito bom, o texto é super rico e escolas dos Estados Unidos inteiro usam, e esse livro também foi traduzido para o português. Na description box desse nosso vídeo eu vou deixar um link para vocês poderem ver a história original. Encontrei um vídeo bem bacana da Scholastic, então vocês vão poder conferir o texto original ou o livro em português, que eu também consegui encontrar. É uma animaçãozinha, não é uma qualidade incrível, mas dá para entender bem do que se trata. Então, Strega Nona tem também uma coleção, tem outros livros que contam histórias dessa senhorinha e do Big Anthony, que mora com ela, e depois da Bambalona, que vai aprender a ser estrega junto com ela. Mais pra frente eu trago os outros livros e a gente pode conversar um pouco também sobre alguns símbolos e algumas questões da bruxaria italiana que estão nesses livros. Muito interessante é que cada um deles tem uma lição, tem uma ideia, e a gente pode jogar isso diretamente para algumas das lições e das ideias que estão por trás da bruxaria italiana. Só para comentar, o Tommy De Paula é norte-americano, mas a ascendência dele é italiana e irlandesa. Então, alguns livros que ele escreveu contam histórias da Itália, alguns contam histórias da Irlanda, e tem um livro dele muito bonito, que não foi traduzido para o português, chamado Grandma Upstairs and Grandma Downstairs, que conta a história da bisavó dele e da avó dele que cuidava dessa bisavó. É muito bonito, é uma história de ancestralidade super tocante. E independentemente de qualquer coisa, literatura, para ser boa, ela não tem que ser de autor X, Y ou Z. Ela tem que ter um texto rico. O autor tem que saber falar com boas palavras e colocar uma boa ideia. E é exatamente o que a gente encontra aqui. Bom, uma das primeiras coisas que a gente encontra é a cidadezinha onde a Strega Nona mora. Ela mora na Calábria e nas montanhas da Calábria, e é muito curioso porque as pessoas vão procurar a Strega Nona. Na verdade, a gente não tem certeza do nome dela, né? Ela tinha também uma avó, que só aparece num outro livro, que é minha biografia, que é a avó Conchetta, que foi quem ensinou isso para ela. Então, de cara, a gente já tem essa lição de ancestralidade, de como as coisas correm pelo veio da família. E as pessoas vão procurar a Strega Nona por várias coisas, né? Algumas pessoas vão para tirar dor de cabeça, outras vão para tirar verrugas, algumas moças para arrumar marido. E, segundo o autor, até as freiras do convento, até as freiras do convento iam procurar a Strega Nona quando precisavam de ajuda. O que eu acho muito bacana é que ela fazia alguns benzimentos. Não fica colocado dessa forma, mas ela dizia que ela podia curar as dores de cabeça com óleo, água
e grampo de cabelo. Na verdade, na bruxaria italiana, a dor de cabeça ela pode ser entendida também como uma parte do mal-olhado, né? Um dos sintomas do mal-olhado. E ela pode ser tirada de várias formas. Eu, pessoalmente, nunca vi com grampo de cabelo, mas já vi com aliança, já vi com santinho, já vi com crucifixo e já vi, claro, com ervas, como a arruda, que é bastante popular. Então, ela fazia isso. E ela também tinha poções de amor e ela era então aquela pessoa daquela comunidade que cuidava daquela comunidade quando eles precisavam de ajuda. Que é exatamente o que a bruxa faz, né? O que as Streg fazem. Elas cuidam de suas comunidades, elas são conhecedoras da natureza, da paisagem onde elas estão e ali naquele lugar conhecendo o melhor tempo para plantar, o melhor tempo para colher, o que a gente precisa para proteger os nossos plantios e as nossas colheitas, o nosso gado, o que é que a gente pode fazer para proteger tudo isso para que a nossa comunidade seja sempre saudável. Basicamente é isso que a bruxa faz. Interessante é que tem um livro de um professor de história da USP, o professor Carlos Nogueira, e ele coloca nesse livro, né, a diferença entre bruxa e feiticeira. E a bruxa, ela cuida da comunidade e de uma área rural. A feiticeira cuida de questões particulares numa área urbana. Um pouco da história da Estreganona encontra um pouco dessas duas coisas, mas preponderantemente ela tá lá numa área montanhosa, numa área rural, Estreganona. E aí ela precisa de ajuda, ela tá ficando velhinha, precisa de ajuda. E aí ela encontra com o Big Anthony, em português, se não me engano, eles traduziram o nome dele como Tonhão. E ele passa a ajudá-la. E ela explica para ele tudo o que ele tem que fazer, cuidar do jardim, cuidar da cabra, enfim. E a única coisa que ele não pode fazer é mexer no caldeirão dela. E é muito interessante porque aí entra um outro símbolo que é super popular na bruxaria, que é o caldeirão. Na verdade, se a gente for pensar, eu acho que não existe um ato mais mágico do que a gente cozinhar. Se a gente puxar, por exemplo, pelo tarô, a temperança é exatamente isso, porque a gente está transformando ingredientes crus ou ingredientes que são eles neles mesmos, por exemplo, ovos, leite, farinha e açúcar, eles são eles inteiros neles mesmos. E aí a gente mistura e a gente passa por um processo de transformação, de cocção imenso, para aí poder ter um bolo e poder fazer, enfim, o que quiser com ele. E o caldeirão faz isso, né? Ele molda, ele transforma, ele pega coisas que são inteiras nelas mesmas e as junta para que elas se tornem uma outra coisa. Então, a gente não precisa pensar que, a gente faz grandes poções para resolver todos os problemas do mundo, mas fazendo às vezes um chazinho, um bolinho, um pão, um molho, uma comida de conforto, uma sopa, a gente já está trazendo para aquela nossa comunidade, para as pessoas que estão próximas da gente, o partilhar, a abundância, a transformação. E quanto mais a gente tem a intenção de fazer o bem ou de estar bem com aquilo, mais isso funciona. Obviamente que se a gente ainda souber misturar umas coisinhas, umas ervas, saber um tempo ideal de fazer as coisas, melhor ainda. E mais, não precisa também ir longe, porque eu lembro que minha avó, por exemplo, nunca fazia pão doce quando o tempo estava ruim. E isso significava o quê? Que ela sabia que aquilo que ela estava fazendo precisava de todo um jeito para fazer. E que se o tempo não tivesse bom, ela não ia fazer para não entregar para nossa família, para não levar para a gente para um almoço ou para um café, uma porcaria de um pão solado mal feito. E a mesma coisa funciona aqui. E esse caldeirão da Estreganona, ele é mágico? Claro. Né? Ela fazia um chant, fazia um canto, e esse caldeirão começava a borbulhar e dele saía macarrão. E ela sempre fazia o mesmo canto, que é o Bubble Bubble Pasta Pot, Boil me some pasta nice and hot, I'm hungry and it's time to sup, boil enough pasta to fill me up. Então ela pede para ele começar a borbulhar e fazer o macarrão para janta,
que ela vai comer o quanto for necessário para ela ficar satisfeita. E de fato, quando ela começava, o macarrão subia e então ela jogava 3 beijinhos pro caldeirão. E na verdade esse era o grande truque mágico, porque o macarrão aparecia no caldeirão e aí para ele parar, ela cantava a segunda parte desse encantamento e jogava os 3 beijinhos. E se não fossem esses 3 beijinhos, acontecia o grande problema aqui da história. Muito bem. Um belo dia, o Anthony viu o que acontecia, começou a contar para as pessoas, obviamente, né? Você vê uma coisa diferente, você começa a contar, você quer compartilhar, só que as pessoas não acreditaram nele. Eles obviamente sabiam que a estreganona era capaz de tirar dor de cabeça ou resolver alguns problemas, mas imagina um caldeirão mágico que de nada materializava macarrão. Não existe. E aí ele ficou bem chateado com aquilo. Então, num dia que a estreganona resolveu ir viajar, ele ouviu o canto, o encantamento, para fazer ele funcionar e fazer ele parar. Então ele resolveu chamar as pessoas da cidade e dizer que Anthony ia fazer o caldeirão da estreganona, dar macarrão para a cidade inteira. E não teve dúvida. Subiu lá, fez o canto e o caldeirão começou a soltar macarrão, 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 macarrão. E todas as pessoas, inclusive as freiras do convento, foram até a casa da estreganona para poder comer o macarrão. E todo mundo ficou muito feliz, claro, porque fartura, abundância, por que não, né? Dividir com os outros. E quando todo mundo estava bastante satisfeito, o Anthony fez a segunda parte do encantamento. Só que ele não sabia da historinha dos 3 beijos. Bom, o que acontece? Acontece que o caldeirão não para. E ele solta macarrão, 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 que começa a tomar a casa da estreganona, que começa a sair pela porta, que começa a invadir a cidade e as pessoas começam a ficar desesperadas. Bom, aqui, o que mais que a gente tem de interessante? A magia, quando ela é mal usada, ou qualquer princípio mágico, ou qualquer princípio espiritual, na verdade, quando ele é mal utilizado, ele pode criar muitos problemas. Na verdade, isso acontece a qualquer tempo com qualquer coisa, né? Tudo que é demais é ruim. E por isso, por exemplo, a gente tem lá no Oráculo de Delfos a questão da modéstia, né? Uma das grandes máximas délficas, máximas de Apolo, é a questão da modéstia, da gente poder fazer as coisas com moderação. Não modéstia, perdão, moderação. Ou seja, usar aquela coisa budista do caminho do meio, da gente poder dar conta de poder fazer aquilo que a gente quer, fazer aquilo que a gente precisa e ser feliz no meio desse caminho. Então é claro que se a gente tem como lançar a mão de um feitiço, lançar a mão de uma oração, fazer um trabalho de cura, isso é muito importante e obviamente a gente tem que ajudar as pessoas. Porém, se a gente não usa a moderação, chega um ponto que, por exemplo, se a gente está muito doente ou se a gente fica cansado, a gente não tem condição de ajudar mais ninguém. E isso fica ilustrado no livro da estreganona com essa questão do caldeirão, né? A coisa foi mal usada, ela foi usada sem moderação. E aí o que acontece? Aquilo começa a ficar demais e começa a subir. E aí as pessoas começam a ter medo. Então isso vale um pouco também para aquilo que a gente faz e para o jeito que a gente pensa as coisas, né? Claro que a gente tem um caminho espiritual, obviamente a gente compartilha com quem a gente gosta, a gente conversa com as pessoas próximas, a gente fala com quem tem um caminho muito parecido com o nosso, mas não adianta às vezes a gente sair por aí com um crachá enorme, só estrega, faço feitiço, acendo vela, resolva a sua vida, pague após o resultado, não resolve, porque isso acaba caindo em banalização, em descrença. As coisas, elas precisam também de um pouco do segredo, né? A bruxaria italiana, ela tem umas questões que elas são bem veladas. Ela pode ser, sim, uma religião ou uma espiritualidade, na verdade, revelada no sentido de que as coisas vão aparecendo, né? E ela é vernacular, ela é da natureza. A natureza não se esconde, né? A natureza se mostra.
Porém, algumas coisas de fato acabam ficando pra gente, ou pra cada família, ou pra cada grupo, ou pra cada clã, ou pra cada parte da Itália, da onde as famílias vieram, né? Você não sai por aí contando pra todo mundo como é feita uma iniciação, porque aí o negócio cai e pode ser mal entendido, mal interpretado. Palavra é um problema. Às vezes as ações funcionam muito melhor do que determinadas palavras, porque a palavra ela passa pela sua codificação e pela decodificação de quem está ouvindo. Então, às vezes a gente pode e até precisa manter um low profile de algumas coisas para não ter macarrão caindo por todos os lados e pessoas desesperadas à nossa volta. Ou a gente mesmo, porque aí é o que acontece com o Anthony. Ele não consegue fazer o macarrão parar e ele entra em pânico. Porque como é que ele vai deter aquele poder que ele não tem condição de cuidar, né? E é aí que a estreganona volta. E ela faz, então, o encantamento pro macarrão parar e joga os 3 beijos. E essa coisa dos 3 beijos, ela é muito interessante, porque eu acho que ela mostra o quanto o trabalho mágico é feito com amor, ele é feito com intenção. E não necessariamente a gente está falando de um amor romântico ou daquelas paixões rompantes que acabam fazendo, às vezes, a gente meter os pés pelas mãos, mas o amor pela nossa ancestralidade, o amor por continuar caminhos que já existiam há muito tempo e que agora, com o acesso que a gente tem como praticante, ou como estudioso, ou como adotado, talvez, de uma tradição ou de uma família, a gente pode fazer continuar. É esse amor que mantém as gerações, é esse cuidado, é esse carinho. Porque também não adianta você pegar alguém para fazer um benzimento, de tirar uma olhada e fazer aquilo de má vontade. Entra aí uma questão muito interessante. Você pode ajudar até quem você não gosta, mas o que vai fazer você gostar da pessoa, não. Mas pode te ajudar a trabalhar questões, por exemplo, de compaixão. As pessoas são pessoas, né? Então, é esse amor maior que move esse trabalho mágico que a gente faz, que move essa coisa da gente doar uma parte, por exemplo, do nosso tempo e da nossa energia para curar um mal-olhado, para olhar um oráculo, para aconselhar. Obviamente, hoje, a gente pode fazer isso e cobrar alguma coisa em troca? Obviamente que sim. Geralmente também porque, às vezes, aquilo que não é cobrado não ganha o devido valor, né? Porém, obviamente, há situações de emergência. Eu já ajudei amigos que estavam ruins fazendo oração de má olhada ali, acabou tranquilo. Às vezes numa situação de troca, não, tranquilo, depois você me paga uma cerveja, depois você me traz um vinho, depois você me faz um bolo, depois... Eu acho que essa troca, essa valorização é importante, porque você está pondo para fora aquilo que você sabe, para ajudar alguém, e alguém percebe o valor daquilo que está sendo feito. Isso era feito nas comunidades antigas, sem dúvida, porque se a bruxa, se a estrega estava lá para cuidar daquela comunidade, seja com a colheita, seja com os animais, seja com o oráculo, seja com as doenças, aquela comunidade também estava lá para acolher aquela pessoa. Então as pessoas viviam muito bem, né? Elas podiam levar em troca talvez não dinheiro, mas um pouco de leite, um pouco de farinha, e assim as pessoas viviam e contavam com aquilo, né? As coisas elas não precisam viver, não precisam ser num esquema milícia, sabe? Não, eu faço isso por vocês, senão a comunidade inteira vai sofrer uma maldição e coisas assim. Isso também já não funciona, porque já escapa daquela questão de amor, ancestralidade que a gente estava falando. Por fim, quando a estreganona dá e joga os 3 beijinhos pro caldeirão, de fato ele para. Só que aí entra a questão da lição, né? Porque ela fala pro Anthony, você criou essa confusão, você vai arrumar essa confusão. Então ela faz ele comer todo o macarrão que estava na cidade
até a casa deles, porque ela queria dormir na caminha dele. E foi o que ele fez. Então a gente tem uma lição interessante aí também para quem está aprendendo, para quem está começando, né? Às vezes a gente se depara com um caminho espiritual e fica encantado e percebe que algumas pessoas são capazes de fazer coisas que a gente percebe que são incríveis. Coisas até que se a gente começa a conversar e comentar numa mente irracional, no nosso consciente, parece esquizofrenia, parece loucura. Mas a gente vê, a gente é testemunha de determinadas coisas. E talvez na nossa ânsia a gente queira fazer aquilo também. O problema é que se aquilo escapa das mãos, toca o mais velho, o ancestral ou o ancião, ou aquele que está ensinando, resolver essas arestas. A questão é que tem uma brincadeira que eu gosto, é karma is a bitch. O karma, ele é terrível, ele não para. Então, mesmo que você faça as coisas sem intenção de prejudicar, elas têm que ser muito bem pensadas, principalmente quando você está se dispondo de tempo e energia para mudar uma situação, para mexer numa realidade, que é o que a magia faz. Então é preciso muito cuidado, é preciso muita atenção. As coisas não podem ser feitas de sopetão só porque você viu e achou bacana, porque você viu um elder seu fazer e acha que tá pronto. O tempo chega, a hora de fazer as coisas ela aparece. Cronos nisso, ele é impecável, o tempo é impecável, ele te dá exatamente o teu timing, a tua hora de chegar e botar a mão na coisa. Às vezes, claro, parece que a gente não tá preparado, às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente nunca tá preparado, porém, é a maturação que acontece e que só o tempo traz que garante esse tipo de coisa, e não o ímpeto, o desespero, ou às vezes é uma grande paixão queimando, que fazem coisas bem esquisitas acontecerem e que aí acaba sobrando para os outros limparem. Então, é isso. Espero que um pouquinho da bruxaria italiana tenha ficado mais clara, junto com esses símbolos e com essas alegorias usadas pelo livro da Strega Nona. Em outros vídeos eu vou trazer os outros livros da Strega Nona e a gente pode comentar mais algumas coisas da bruxaria italiana em relação a eles. Deem uma olhada no description box para poder ver os vídeos e poder acompanhar a obra toda. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não deixe de se inscrever no canal Pietra Luna, assim você não perde nenhuma novidade. E assim, claro, se você tem alguma dúvida ou algum comentário sobre o livro ou sobre bruxaria italiana, quer falar um pouco da sua prática, tem alguma outra coisa no livro que eu não comentei, deixa aqui embaixo nos comentários e depois a gente volta, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada do tempo de vocês e até mais!